Ok, pessoal, voltei. Tava respirando ali porque eu também estou me recuperando do Covid e aí eu preciso dar uma pausa para tomar água. Então, voltando lá, ou seja, a gente estava falando de progressão geométrica, certo? E disse que a gente tinha que acompanhar sempre o raciocínio da progressão aritmética. O que muda? O que muda é que agora você não vai subtrair, você vai dividir, ok? Fizemos lá o primeiro exemplo e agora a gente vai para essa segunda sequência aqui, ok? O que diz a segunda sequência? Quem são os elementos? Os elementos são esses. Como é que eu sei se essa sequência é uma progressão geométrica? Basta você dividir todos os termos. Ah, professor, tem um sinal. Tem, beleza, tem um sinal. Você tem que tomar cuidado com esses sinais, porque lá no final você tem que fazer o jogo de sinal. Então, olha só, para eu saber se essa sequência é uma progressão geométrica, o que você vai ter que fazer? Primeiro, como é de praxe, tu vai pegar esse termo e vai subtrair e vai dividir por esse, desculpa. Então, 27 dividido por 81, você observa que não dá. Porém, dá para simplificar. Você vai simplificando, simplificando de cima e de baixo, até você chegar à conclusão que vai chegar em um terço, certo? E esse menos em cima e menos embaixo, você faz o jogo de sinal, vai dar positivo, tá? Ok. Aí agora você vai pegar o 9 e vai dividir por 27. Lembra que tem que dividir. Só que 9 não dá para dividir por 27. Então você simplifica. Simplificando, você também vai chegar a um terço. E aí no final faz o jogo sinal, porque tem o menos em cima e o menos embaixo. Ok. Faz a mesma coisa para o 9 dividido para 3. Vai dar um terço do mesmo jeito. E aí faz o jogo de sinal, porque menos em cima e menos embaixo vai dar positivo. E no final você vai ter 1/3, como não dá mais para dividir nem para simplificar, fica em um terço, só faz o jogo sinal, menos com menos é mais. Ok. Quando você fizer isso, repetir esse procedimento para todas as sequências, você vai chegar à seguinte conclusão, que a razão aqui vai ser um terço. Por quê? Porque um terço vai se repetir em todos os termos aí, tá? Então, um terço é a razão dessa progressão geométrica, ok? Primeiro a gente vai tentar provar isso, se todas as sequências são progressão geométrica. Depois a gente vai trabalhar aí essa classificação para a gente ver nas próximas atividades. Tá? Vamos passar para o próximo exemplo aí. O que tem o próximo exemplo? No próximo exemplo eu tenho 100, 500, aliás, 1550 e 125. Quero saber, professor, se essa sequência ela é uma progressão geométrica. Então faça aquele procedimento prático. Qual é o procedimento? Pega o termo da frente e divide pelo de trás. Quando você for fazer isso, o que vai acontecer? 500 dividido para 1000 vai dar 1/2. Ah, mas 500 não dá para dividir para 1000, não dá, né? Mas você pode simplificar, por isso que dá 1/2. Ah, tenho 250 dividido por 500, também não dá, mas eu posso simplificar, que vai dar 1/2. Eu tenho 125 dividido por 250, não dá para dividir, mas eu posso simplificar, que nesse caso dá 1/2. Então, veja que deu 1/2 em todos os termos. Então, a razão dessa progressão aqui é 1/2. Primeiro eu consegui provar que ela é uma progressão, porque se repetiu para todos os termos, e a razão aqui é 1/2. Outra coisa que você deve ter visto é que a razão aí não é mais o R, como a gente viu na progressão aritmética. A razão agora aqui, a razão é um Q, pode ver que é um Q aqui, ó, para caracterizar a progressão geométrica, tá? Só para não ficar muito igual. Então a razão aí é Q. Então lembra lá que a razão é aquele termo que se repete, aquele valores lá embaixo que se repete, tá? Ok. Deu para entender que para você saber se a sequência é uma progressão geométrica, você também precisa fazer aquilo que você fazia lá na progressão aritmética, só que lá você usava a subtração, agora você vai ter que dividir. Então é importante saber dividir, tá? Tendo de posse isso, então bora tentar entender um pouco da classificação da progressão. Lembra que aí você pegou uma sequência, você provou que ela é uma progressão geométrica dividindo todos os termos. Se der tudo igual, então é uma progressão geométrica. E depois, se você consegue provar que é uma progressão geométrica, você consegue tirar o valor da razão, tá? Que nesse caso é 2. Agora vamos tentar entender como a gente classifica isso. Então a gente precisa atentar para alguns detalhes. Primeiro, tu precisa sempre olhar para o primeiro termo da sequência e o valor da razão, que aí ela que vai dizer se é crescente, decrescente ou constante, tá? Então, olha só, o que diz aqui para ser crescente? O primeiro termo tem que ser positivo e a razão tem que ser maior que 1, tá? Então, olha só, veja lá na sequência que o termo aqui é 2, não é positivo? Beleza, já atendeu a primeira restrição.
E a razão também é maior que 1, porque a razão aqui é 2. Então, nesse caso, se atendeu às duas restrições, o A1 é positivo e a razão é maior que 1, porque eu tenho razão 2 aqui, então eu posso classificar essa PG, como crescente. Tá? Agora, vamos lá para um exemplo de PG decrescente. O que tem que acontecer, professor? Bom, o que tem que acontecer nessas sequências crescentes é que a razão, vou circular aqui, a razão tem que estar sempre entre 0 e 1. Independente do primeiro termo ser positivo ou negativo, a razão tem sempre que estar entre 0 e 1. Veja um exemplo aqui. A gente provou que essa sequência ela é uma progressão geométrica, só dividir que você vai saber, todos vão dar 1 sobre 2, e foi por isso que a razão aqui é 1 sobre 2. Só que 1 sobre 2 concorda comigo que é 0,5? 0,5 não está entre 0 e 1, então se está entre 0 e 1, significa dizer que essa PG ela é decrescente, porque tem que estar entre 0 e 1, tá? A outra aqui embaixo Beleza, vamos lá agora para PG constante. Esse é exemplo bem clássico aqui, ó. Tá? Eu não estou vendo, eu não tenho uma PG aqui, quando tu pegar 8 dividido por 8 não dá 1, 8 dividido por 8 não dá 1, ou seja, o valor não se manteve constante, então quer dizer que a razão aqui é 1, tá? Então se a razão é 1, nesse caso, toda vez que a razão for igual a 1, essa PG ela é constante, tá? Das próximas aulas a gente vai trabalhar melhor esse conceito, trazer algumas atividades, alguns exercícios para a gente entender melhor, absorver melhor esse conteúdo, ok? E na medida do possível vamos esforçar para que a gente possa restabelecer esse conhecimento. Digo de passagem, eu estou me recuperando aos poucos, porque não é fácil. Esse vírus ele tá vindo para resgatar alguns valores, para chamar a atenção de muitas coisas em nossas vidas, e clinicamente falando eu não estou bem, mas graças a Deus a gente está aqui firme e forte para poder ajudar vocês, ok? Beleza, então, até a próxima aula.